Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter tudo, mas ainda assim carregam um vazio impossível de explicar? Porque quando você olha para Michael Jackson no palco, é impossível imaginar que por trás de cada movimento perfeito existia uma mente em constante conflito. Luzes, gritos, multidões. Tudo parecia grandioso demais para dar errado, mas existe um detalhe que quase ninguém enxerga. O sucesso dele não começou como um sonho. Começou como uma obrigação. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão inquietante. Porque quanto mais você entende o início, mais o final começa a fazer sentido. Ainda criança, dentro do grupo The Jackson 5, Michael não estava apenas aprendendo música. Ele estava sendo moldado. Ensaios longos, cobranças constantes e um padrão de perfeição que não permitia falhas. Existem relatos de que erros eram punidos com rigidez extrema, e isso não afeta só o talento, afeta a mente. Imagine crescer acreditando que seu valor depende exclusivamente do quanto você acerta. Isso cria um tipo de pressão invisível, onde descansar parece errado, onde ser criança parece um desperdício de tempo. E é nesse ambiente que nasce um dos maiores paradoxos da vida dele. Um talento extraordinário, desenvolvido em meio à ausência de uma infância real. Quando a carreira solo explodiu, principalmente com o lançamento de Thriller, o mundo não estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Não era só um álbum de sucesso, era uma revolução. Cada música, cada clipe, cada apresentação parecia milimetricamente calculada para impactar. Mas o que poucos percebem é que esse nível de perfeição não surge do nada. Ele vem de uma necessidade quase obsessiva de controle. Enquanto o público via genialidade, Michael via algo diferente. Algo que sempre podia ser melhor. E isso é perigoso, porque quando bom nunca é suficiente, você entra em uma corrida que nunca tem linha de chegada. E é justamente nesse ponto que a história começa a ganhar um tom mais sombrio. A fama, que deveria ser a recompensa, começou a funcionar como uma prisão. A vida dele passou a ser monitorada, analisada e julgada em tempo real. Cada mudança em sua aparência virava manchete global. Cada decisão pessoal virava debate público. E com o tempo, isso começa a distorcer a forma como você se enxerga. As transformações físicas que chocaram o mundo não aconteceram de forma isolada. Elas refletem um processo interno muito mais complexo. Não era apenas estética, era identidade. Era a tentativa de controlar a própria imagem em um mundo que nunca parava de observar. Mas talvez nada tenha impactado tanto sua trajetória quanto as acusações e polêmicas que surgiram anos depois. A mídia transformou sua vida em um espetáculo constante, onde cada detalhe era amplificado. E aqui existe um ponto delicado. Independente de qualquer conclusão, o julgamento público já havia criado uma narrativa. E quando isso acontece, a verdade deixa de ser o centro. O que importa é a percepção. Michael passou de ídolo intocável a figura controversa em questão de meses. E isso não afeta apenas a carreira. Afeta a forma como uma pessoa existe no mundo. Porque como você continua vivendo quando milhões de pessoas já decidiram quem você é? No meio de tudo isso, surge o Neverland. Um lugar que muita gente enxergava como estranho, quase surreal. Mas, olhando mais de perto, talvez aquilo fosse menos sobre excentricidade e mais sobre necessidade. Neverland não era apenas um rancho. Era uma tentativa de recriar algo que ele nunca teve. Um espaço onde ele pudesse experimentar, ainda que tardiamente, uma sensação de infância. É como se ele estivesse tentando voltar no tempo, mas sem nunca conseguir realmente chegar lá. E isso revela algo profundo. Algumas ausências não podem ser preenchidas, não importa o quanto você tente. E então chegamos ao ponto mais difícil de encarar nessa história. Porque quando você junta tudo, a pressão desde cedo, o sucesso extremo, a exposição constante e os conflitos internos, começa a surgir uma imagem muito diferente daquela que o mundo está acostumado a ver. Não apenas um artista genial, mas um ser humano tentando lidar com algo grande demais para qualquer pessoa suportar. E talvez seja isso que torna tudo tão marcante. Porque não existe uma linha clara entre o ícone e o homem. Os dois sempre estiveram ali, coexistindo, se misturando, até se tornarem inseparáveis. No fim, a história de Michael Jackson não é só sobre fama, música ou polêmicas.
É sobre o que acontece quando alguém é colocado em um pedestal tão alto que não existe mais espaço para ser humano. E isso deixa uma pergunta que não é confortável, mas é necessária. Será que o mundo criou o maior artista de todos os tempos? Ou, sem perceber, também ajudou a destruir a pessoa por trás dele?